pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai resolver exercícios juntos, exercícios sobre fotossíntese. Se você ainda não tem aula, não assistiu nenhuma aula sobre fotossíntese, tem aula aqui no canal falando sobre a fase clara e escura, que é aquela parte mais chata mesmo da fotossíntese, mas que cai super em vestibular. E depois você pode vir correr pra cá pra gente resolver alguns exercícios que caem em vestibulares sobre o assunto. Se isso te interessa, fica comigo que a gente vai começar agora. Antes de começar nossa aula sobre exercícios resolvidos de fotossíntese, não esquece de já deixar o seu like e, se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário, certo? Vamos lá, pessoal, então vamos começar com o nosso primeiro exercício de fotossíntese aí que vai aparecer na tela para vocês. Em uma célula vegetal, o gás carbônico liberado a partir de reações que ocorrem em uma organela 1 é realizado em reações que ocorrem em outra organela 2. No trecho acima, a organela 1 indicada é... Bom, esse exercício está pedindo pra gente, então, preencher as lacunas, né? Preencher as lacunas da frase do exercício. Então, vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas e, principalmente, entender o que o exercício está pedindo pra gente, né? O exercício está falando aí pra gente, no trecho acima, a organela indicada por 1 ele nem está falando da 2, mas ele está te pedindo a organela indicada por 1. Mas vamos dar uma olhadinha nas alternativas aí. A alternativa A diz assim: a mitocôndria e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização da respiração celular. Alternativa B, a mitocôndria e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização da fotossíntese. Alternativa C, o cloroplasto e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização da respiração celular. Alternativa D, o cloroplasto e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização da fotossíntese. Alternativa E, o cloroplasto e é indicada por 2, a mitocôndria, onde ocorrem respectivamente a respiração celular e a fotossíntese. Então a gente dá uma olhadinha aí nas nossas alternativas e a gente lembra aí, né, que ele fala o seguinte: em uma célula vegetal, o gás carbônico liberado a partir das reações que ocorrem em uma organela, na organela 1, o gás carbônico liberado. Se a gente está numa questão que fala de fotossíntese, a gente precisa lembrar que o gás carbônico ele não é liberado através da fotossíntese, sim absorvido. Então o gás carbônico é liberado por nós, né, seres vivos não fotossintetizantes. E a gente libera gás carbônico através de um processo chamado de respiração celular, né? Respiração celular tem a ver, então, com a absorção do gás oxigênio para que as nossas mitocôndrias, aquelas células responsáveis aí pela fabricação de ATP, adenosina trifosfato, energia, né? Essas organelas, elas utilizam o gás oxigênio, fabricam aí, né, ATP, e aí, como um subproduto, elas acabam soltando aí, né, o gás carbônico. A gente chama isso de respiração celular. Então, o gás carbônico liberado a partir das reações que ocorrem em uma organela. Que organela libera gás carbônico? As mitocôndrias, certo? É utilizado em relações que ocorrem em outra organela. Quem é que utiliza gás carbônico para obtenção de energia? Os seres fotossintetizantes, certo? Assim como as plantas, né? Então, as plantas e os seres fotossintetizantes utilizam o gás carbônico para obtenção de energia, né? Através da fotossíntese, e tudo isso acontece nos cloroplastos, né? Que são as organelas das células vegetais responsáveis por absorção de luz e por todo o processo de fotossíntese. Então ele pergunta pra gente aí, o trecho acima, a organela 1, né, é indicada por quem? A organela 1 é indicada pela mitocôndria e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização da fotossíntese.
Então a alternativa correta aí é a B, né? A A não pode estar certa, né? Porque fala assim, ó, a mitocôndria e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização da respiração celular. Quem faz a respiração celular somos nós, como eu acabei de falar, né? Na C, o cloroplasto e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização da respiração celular de novo. E ainda fala cloroplasto, né? Nós não temos cloroplasto, né? Aí a D fala lá também cloroplasto, então de cara você já mata e fala, não pode ser, né? Cloroplasto não faz respiração celular, sem fotossíntese. A E também começa falando de cloroplasto, indicado por 2. E a mitocôndria, onde ocorre respectivamente a respiração, né? Então, respectivamente não, né? Primeiro você tem respiração celular para depois ter aí o processo de fotossíntese, segundo o enunciado da questão, certo? Vamos aí então para mais uma questão aí que cai nos vestibulares sobre fotossíntese. Então vamos dar uma olhadinha aí, ó. A propriedade de captar a vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. A organela 1, onde ocorre esse processo, 2, contém um pigmento, 3, capaz de captar a energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem-se respectivamente a. Vamos lembrar lá que quando a gente tem então respectivamente, né, a gente está falando aí em ordem, né? 1, 2 e 3. Então a resposta tem que estar em ordem também. Presta atenção aí nessas pegadinhas do vestibular, tá? As alternativas então são A, mitocôndria, respiração e citocromo. B, cloroplasto, fotossíntese e citocromo. C, cloroplasto, respiração e clorofila. D, mitocôndria, fotossíntese e citocromo. E, cloroplasto, fotossíntese e clorofila. Então a gente vai dar uma olhadinha aí na questão, né? Então ele está falando aí de captar a luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a fabricação de glicose, de alimento, certo? A organela 1, onde ocorre esse processo, então onde ocorre o processo da fotossíntese? Em que organela celular? Nos cloroplastos, né? Que são as organelas responsáveis pela captação de luz e pelo todo o processo de fotossíntese. Então a gente tem o cloroplasto aí como a 1, né? Então a gente tem aí a questão B, C e a E, que já tem um cloroplasto aí. Então vamos seguir, né? Olha lá. Então ele fala o seguinte, né? Ó, a organela, né? Que organela? 1, cloroplasto. Onde ocorre esse processo? Qual é o processo que está acontecendo? Fotossíntese, né? Então, fotossíntese é o 2, né? Então vamos dar uma olhadinha aí, ó. A B tem cloroplasto e fotossíntese, né? E a E também tem cloroplasto e fotossíntese. Então, a gente ainda tá aí entre essas duas alternativas, certo? Aí ele fala lá, ó, contém um pigmento capaz de captar a energia luminosa. Qual é o pigmento capaz de captar a energia luminosa? Clorofila. Clorofila é o pigmento capaz de captar a energia luminosa. Lembrando que algumas plantas têm uma quantidade maior de xantofilas, né? Que são outros tipos de pigmentos, como por exemplo pigmentos avermelhados, mas basicamente o pigmento clorofila, o esverdeado, é o responsável pela captação de luz. Então a gente vai olhar ali na alternativa que a gente já tem, né? Que é a B ou a E, e aí tem o citocromo na B e na E tem a clorofila, né? Então a clorofila é sim a responsável pela captação de luz, então a gente vai para a alternativa E, a alternativa E é a correta. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão conseguindo aí responder essas questões fáceis para vocês? Como é que tá? Coloca aí nos comentários para mim qual tipo de questão vocês querem que a gente corrija juntos, tá? Então vamos para mais uma questão de fotossíntese aí, que fala o seguinte: as algas são importantes produtoras de gás oxigênio, substância fundamental para a maioria dos seres vivos. O gás oxigênio liberado pelas algas provém das... Então, de onde vem o gás oxigênio liberado pelas algas? Essa questão é uma questão que cai assim a rodo em vestibular, tá? Sempre se pergunta de onde vem no processo de fotossíntese o gás oxigênio, né? E as pessoas costumam achar
empiricamente, assim, né, que o oxigênio vem do gás carbônico, né? Você pega lá o gás carbônico, solta oxigênio, né? Mas não, quando a gente estuda o processo de fotossíntese, fase clara e escura, a gente sabe que o gás oxigênio, ele vem da quebra da molécula de água, chamada de fotólise da água, né? Ou seja, naquele momento em que a luz do sol, né, a luz consegue quebrar o H2O e esse oxigênio é liberado na atmosfera através desse processo de fotólise, tá? Então a gente já sabe isso, então fica fácil de responder. Então vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas. Alternativa A, moléculas de piruvato derivadas da glicose que ocorrem na respiração celular. Poxa vida, né? Tá falando de respiração celular e não de fotossíntese. Piruvato realmente é uma molécula aí, né? A glicose é formada, né, através da fotossíntese. O piruvato realmente está inserido aí, mas não é isso, né? B, moléculas de água após a fotólise que ocorre na fotossíntese. Então, já matamos, né? Essa sim é a resposta correta, é a B, fotólise da água, né? C, moléculas de glicose após a glicose que ocorre na aspiração celular. Não, né? A gente já sabe que não. A glicose, ela é o último produto feito na fotossíntese, né? Então, não seria, né? D, moléculas de nitrato derivadas da oxidação durante a quimiossíntese. Tá falando aí de bactérias quimiosintetizantes aqui, né? Mas não, né? A gente não tá falando de quimiossíntese na questão. E, moléculas de gás carbônico após a etapa química da fotossíntese. A gente sabe que a etapa da fotossíntese é dividida em fotoquímica e química. A primeira é a fotoquímica, né? E depois na química a gente tem a formação aí da glicose, né? Do alimento para o ser fotossintetizante, mas não vem do gás carbônico, vem da água, certo? Então a alternativa correta é B e eu espero que vocês tenham acertado essa questão. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí de responder e corrigir exercícios de fotossíntese comigo. É super importante fazer exercício para conseguir uma boa nota nos vestibulares. Exercitar é tudo na vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico com vocês aí num próximo exercício corrigido aqui no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!